Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Antes de começarmos o nosso culto, temos alguns breves avisos. O culto presencial da nossa igreja retornou. Domingo, às 7 horas da noite, nós estaremos reunidos presencialmente na Rua Castro Alves, número 510, na Vila Antártica, em Botucatu. Também continuaremos com o nosso culto virtual todo domingo às 7 horas da noite aqui no YouTube. As nossas atividades semanais retornam virtualmente. As reuniões de oração às segundas-feiras às 2h30 da tarde e às quartas-feiras às 7h30 da noite através do aplicativo Zoom. Nossa escola dominical também continua virtual. Todo domingo às 9h30 da manhã, através do aplicativo Zoom, nós temos as nossas aulas de adultos e adolescentes. E também às 9h30 da manhã, aqui no YouTube, a nossa aula do departamento infantil. Se você deseja contribuir com a nossa igreja, você pode fazê-lo através dos dados bancários que estão informados aqui na descrição do vídeo ou aqui na tela que está aparecendo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça o seu login no YouTube, inscreva-se, curtam os nossos vídeos, também comentem e compartilhem com outras pessoas. Vamos então cultuar ao nome do nosso Senhor Jesus. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a flux. Cada momento
noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Que nesse momento de louvor possamos refletir e louvar ao nome do Senhor através das palavras que agradam a Ele. Que tudo que saia da nossa boca ou dos nossos dedos quando digitamos no computador ou no celular, que tudo isso que comentamos, que escrevemos, que dizemos, que pensamos agrade ao Senhor. Que o louvor que produzimos aqui chegue ao coração de Deus como é produzido dentro do nosso coração. E que as nossas ações e atitudes também agradem ao Senhor. Que Ele seja louvado e engrandecido através das nossas vidas. Amém? Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e esplendor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Amém. Que as palavras que saem das nossas bocas agradem a Ti, Deus, e que possamos esperar no Senhor, renovar as nossas forças no Senhor, ó Deus, porque só o Senhor é o nosso Deus. Nos ergue quando estamos fracos e nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, o Teu povo que padece, ó Deus, que precisa da Tua força, precisa, ó Deus, da Tua força. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor renova as nossas forças, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é grande em misericórdia, Deus, tardio em irar-se, Deus, e rico em suas misericórdias, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado renovo em nossas almas, ó Pai. O Senhor tem nos ajudado em situações tão difíceis que todos temos vivido, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. E nós nos colocamos aqui diante de Ti, ó Deus, para nos entregar as nossas vidas diante de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, como um aroma suave a Ti, Deus. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a Ti, a Ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a Ti, a Ti. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a Ti, a Ti. Grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso,
Deus, recebe o nosso louvor e adoração da tua igreja para honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Neste domingo, dia do Senhor, onde nos reunimos mais uma vez para adorar, para buscar ao Senhor através da sua palavra. E lembrando que neste domingo em específico nós estamos com o nosso culto presencial e também com este culto online. Então, se você está aqui conosco, nos assistindo nesse momento, saiba, tenha a convicção e a certeza de que, juntamente com os irmãos que estão na igreja, você faz parte da Igreja Presbiteriana Getsemane e você está louvando a Deus através do seu tempo, através da sua atenção, através da sua vida. Eu quero continuar, de certa forma, o assunto que nós começamos na semana passada. O nosso último culto, a mensagem foi baseada em 1 aos Coríntios 10, verso 31, onde o apóstolo Paulo diz: antes quer nós comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E o texto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje também é um texto de um único versículo que está no livro dos Provérbios, capítulo 16, verso 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler mais uma vez? O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, as palavras estejam um pouco mais diferentes. Mas eu gostaria de trazer um tema para essa mensagem, e esse tema é o seguinte: dependência em uma sociedade independente. Meus irmãos, a gente vive em um mundo cada dia mais independente, não é verdade? Ainda depois dessa questão da pandemia que a gente vem vivendo aí desde meados de março do ano passado, as pessoas estão mais independentes no sentido de estarem dentro das suas casas. Então todo mundo procura ali o seu espaço, todo mundo procura ali fazer a visita no supermercado para comprar os seus mantimentos, cada um ali cuidando da sua família, cuidando da sua própria vida. Mas o que nós não percebemos é que, de fato, este conceito de independência, ele já vem sendo trabalhado por longos anos. Me recordo de estar em uma reunião com alguns pastores, alguns anos atrás, e onde era discutida ali uma série sobre família, uma série de pregações sobre o tema família. E um pastor ele sugeriu: por que nós não colocamos o nome da série de iFamily? Porque nós já temos o iPad, o iBook, né? Ou seja, cada um tem o seu telefone próprio, cada um tem o seu computador, o seu notebook, né? Cada um tem a sua área, né? E por que não cada um nesse sentido de entender a família de acordo com a sua visão? Esse conceito de independência, ele é um conceito amplamente divulgado, né, e vivido por pessoas de uma forma geral. Mas o que acontece é que as pessoas vivendo assim, elas entendem que são donas do próprio nariz, que elas são as únicas pessoas que se importam, que se interessam, na verdade, com as suas atitudes. Elas não devem prestar contas a ninguém. Só que tem uma questão: eu e você, nós somos privilegiados por fazer parte do povo de Deus, né? Então, mesmo sendo família de Deus, nós somos pecadores, é verdade, e pecadores que reconhecem que pela graça têm acesso à palavra do Senhor, e essa palavra nos mostra que nós somos dependentes de Deus, nós dependemos da sua graça, nós dependemos diariamente do seu sustento e da sua misericórdia. Então, nós temos a consciência, meus irmãos, de que viver uma vida de independência é pecado, é dizer para Deus: olha, que o Senhor não me atrapalhe, porque eu estou aqui vivendo a minha vida. Essa independência significa, por mais que as pessoas que vivam assim, que não conheçam o Evangelho, até não afirmem, mas lá no fundo, o que elas estão dizendo, até para Deus, é que o Senhor fique aí, se eu precisar eu chamo. Se eu precisar eu pego o meu telefone celular e entro em contato, mando um zap. Se eu não mandar, que o Senhor não me incomode. Agora a gente precisa entender que isso é pecado. Interessante que um dos nossos documentos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, na primeira parte, que tem como tema da finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e da veracidade das Escrituras, ele traz para nós a primeira pergunta, você já conhece: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta:
O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Por isso, sem sombra de dúvida, nós precisamos entender que, como membros da Igreja Presbiteriana Getsemane, a nossa igreja, ela deve ter como objetivo principal depender, glorificar, adorar a Deus. É isso que tem que mover as nossas vidas. Ao estarmos aqui neste culto, dentro do nosso entendimento, ele deve estar direcionado para Deus. Nós não estamos aqui para perceber e ao final dele nós afirmarmos ou não, eu gostei ou não gostei. Nós estamos aqui e devemos orar, Senhor, aceita o nosso louvor. É interessante que quando a gente olha para o livro de Provérbios, no capítulo 16 nós temos um trecho ali, talvez melhor delimitado, do verso 1 até o verso 9, e nesse texto, e nesse trecho aqui de Provérbios, existe uma ideia clara, né, de que existe uma inter-relação de atividades divinas e iniciativa humana. Né, tá aí nesse texto do verso 1 até o verso 9. E essa ideia dessa inter-relação de atividades divinas com a nossa iniciativa humana vai deixar claro, de acordo com os teólogos e os estudiosos da Sagrada Escritura, a seguinte ideia de que Deus ele não possui apenas a última palavra, mas ele possui a palavra mais firme. Existem duas palavras aí, existe a atividade divina e existe a iniciativa humana. Depois você leia o capítulo todo de Provérbios 16. Mas aqui nesse texto, e mais ainda sendo fechado com o verso 9, essa ideia tem que ficar muito clara para nós. Deus ele não é apenas uma das partes de um diálogo. Se estivéssemos conversando, como conversamos eu e você, como nós conversamos com amigos, se você sair para caminhar, provavelmente você vai chamar um assunto e você vai colocar ali o seu ponto de vista, e se você for educado, você também vai ouvir o ponto de vista da outra pessoa. Mas e aí você precisa fazer as considerações da sua parte e da parte dela, porque quando se trata das nossas visões, que são ainda falhas e limitadas, nós aprendemos uns com os outros. Quem é humilde sabe, e a Bíblia chama a nossa atenção a sermos humildes, que nós devemos considerar os outros até superiores como a nós mesmos. Mas quando nós estamos diante de Deus, as coisas mudam de figura. Não é que eu tenho que ouvir a opinião de Deus, e Deus ele também tem que ser educado em ouvir a minha. Não. Deus, além de possuir a última palavra, ele também possui a palavra mais firme. E aí o verso vai começar dizendo o seguinte, que o coração do homem considera o seu caminho, ou a gente poderia dizer assim, que o coração de um ser humano, ele planeja. Por quê? Porque isso está em um verbo aqui no hebraico, yaseb, que também aparece lá no capítulo 6, no verso 13, no verso 18, e pode ser considerado aqui como um termo poético. E entendendo esse verbo, o que ele significa? O resultado dos processos de reflexão do ser humano ao elaborar estratégias que resultam em ações. Então, o verbo que está sendo traduzido aqui por planejar está dando essa ideia, de que são reflexões humanas que vão nos levar a elaborar estratégias. Mas é interessante que a maioria das vezes que esse termo é usado na Bíblia, com ocasião de 4 passagens nos Salmos, ele se refere a empreendimentos que não deram certo, a empreendimentos negativos. Então, muito provavelmente a ideia aqui no texto é que o coração do homem, ele planeja, o coração do homem considera o caminho. É assim que está traduzido, Ou, como eu coloquei, o coração de um ser humano ele planeja, mas com a ideia de que esse planejamento é falho, com a ideia de que existe uma grande possibilidade, de fato, desse planejamento dar errado. E aí, por exemplo, se você olhar no capítulo 16, o verso 1, nós temos essa ideia também, começando nesse pequeno trecho aí de 9 versículos, no verso 1 e no verso 9. Verso 9 nós estamos lendo, o verso 1 diz o seguinte, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa ideia começa no verso 1 e ela termina no verso 9, e isso mostra para nós aqui que existe uma certa ênfase na realidade de que o nosso planejamento, de que a nossa forma de fazer as coisas, ela não é uma forma perfeita. Quem tem a última palavra, quem tem a palavra mais forte, quem tem o direcionamento verdadeiro
quem tem a sabedoria na sua essência para guiar as nossas vidas é o Senhor. E aí o versículo ele vai continuar dizendo o seguinte: mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou uma outra tradução poderia ser também: mas o Senhor estabelece os passos. É muito interessante a gente ver alguns comentários sobre esses textos, né? E esses versículos, e na Bíblia de Genebra, comentando sobre este trecho, né, no capítulo 16, verso 1 a 9, eles comentam da seguinte forma, né, o governo do Senhor, dizendo que esse texto está falando sobre o governo do Senhor. Diz: a sabedoria não pode ser obtida sem o reconhecimento de que Deus é quem está no controle de todas as coisas e também responsabiliza os seres humanos pelos seus atos. E existe uma grande correlação entre a grandeza divina, a soberania divina e a responsabilidade humana. A gente não pode dizer simplesmente que tudo é culpa de Deus. Então, se a camada de ozônio está com um grande buraco, é culpa de Deus. Não, é culpa da irresponsabilidade humana. Né? Se os rios, se a natureza está gemendo, como Paulo vai dizer, né, aguardando a restauração de todas as coisas, depois você lê lá o início da sua carta aos Romanos, você vai perceber ali que a irresponsabilidade humana ela tem consequências. E Deus ele deixa isso claro para nós, né, na sua revelação, na sua palavra, de que existe de fato a responsabilidade pelos nossos atos, né? E agora, quando a gente olha para esse texto e o autor desse texto está dizendo assim: mas o Senhor lhe dirige os passos, se por um lado, né, o homem que planeja, o homem que considera ou planeja o seu caminho, ele é falho, o autor vai dizer: mas o Senhor lhe dirige os passos, ou Ele é quem lhe estabelece os passos. E sabe o que isso quer dizer? Que um homem, que eu e você, que nós podemos planejar a nossa vida nos mínimos detalhes, mas nós não podemos implementar esse planejamento a menos que ele seja o mesmo plano que Yahvé, ou seja, que Deus tem para as nossas vidas. Se esse plano não for o mesmo, né, nós não vamos ter sucesso na nossa vida. Por mais que você valorize a questão de planejamento e até o planejamento estratégico, que aqui, como bons brasileiros, nós temos muito problema para isso, na grande maioria da população, mas não significa, meus irmãos, que se a gente atentar para cuidar da nossa vida em todos os detalhes, isso não significa que nós vamos conseguir a contento isso, nós não vamos ter o sucesso. O sucesso ele está relacionado diretamente à vontade de Deus. Por isso que nós somos e devemos ser dependentes em um mundo de independência. Se as pessoas têm olhado para a sua própria vida, para a sua própria existência, para a sua própria sabedoria, para os seus próprios atos, para as suas próprias posses e têm confiado nisso, a gente precisa entender que nada disso é segurança alguma. A nossa segurança, a nossa dependência está no Senhor. E o Senhor, Ele se alegra quando Ele entende que nós vivemos de forma a depender dEle. Nós não somos independentes do Senhor. Ser independente do Senhor seria a mesma coisa que dizer: nós não precisamos de Ti. E se precisar, a gente manda um zap. Mas nós precisamos. Então, em uma sociedade independente, o nosso chamado é sermos, irmãos, dependentes de Deus. E aqui eu queria mencionar alguns textos bíblicos que deixam clara a ideia de que em várias passagens a Bíblia nos chama a dependência. Em primeiro lugar, nós dependemos uns dos outros. Ou seja, igreja, comunhão, é bênção de Deus para nós, nós precisamos dela. Por exemplo, quando você lê Colossenses 3,16, o texto diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos juntos, mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, depender de Deus significa entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos da igreja, por mais que ela tenha falhas, por mais que existam questões a serem melhoradas, por mais que exista uma luta contra o pecado, por mais que vez ou outra a gente fica sabendo da queda de alguém, da queda no sentido da tentação e do pecado cometido. Mas a gente precisa da igreja, porque depender de Deus significa também a gente olhar para a sua palavra e viver de acordo com ela.
Um outro texto ainda, 1 Coríntios 12, do 12 a 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, você é membro de um corpo. Então, já pensou se a sua mão decidir ser independente de você? É por isso que Paulo vai usar aqui a figura do corpo humano, dizer que todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E assim também em relação a Jesus. Então, como é que uma pessoa pode dizer: eu não preciso da igreja? Isso é um equívoco muito grande que deve ser evitado por nós. E ainda um outro verso que também nos mostra como nós dependemos uns dos outros e o que fazer em situações de erro, de equívoco, de pecado. Mateus 18,15: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A gente depende tanto da igreja que, ao invés de apenas ficar enumerando ali as falhas, a gente precisa estender a nossa mão e auxiliar aquele que precisa ser auxiliado, repreender aquele que precisa ser repreendido. Mas esses 3 versos aqui, esses 3 trechos da Sagrada Escritura, eles falam sobre a dependência de um aos outros, ou seja, da igreja, da comunhão, da bênção da igreja na nossa vida. Só que existem textos que nos mostram que nós dependemos também, e além de entender que nós dependemos da igreja, nós dependemos do cabeça da igreja, Cristo. Olha lá Colossenses 1, do verso 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu não estou aqui afirmando que em um mundo onde as pessoas julgam ser independentes, nós devemos dizer: eu sou dependente e ponto final. Nós dependemos, mas de quem? De Deus. E se você segue o Deus da Bíblia, você vai seguir o Deus que diz o seguinte: então você depende da igreja, você depende do meu filho, que é o cabeça da igreja. A dependência, meu irmão e minha irmã, a Deus nos leva a agir de acordo com o conhecimento que nós adquirimos da palavra. E aqui uma outra verdade, ou seja, o que eu estou querendo dizer? A dependência de Deus nos leva à obediência às suas leis. Eu estou fazendo a leitura de um livro, queria compartilhar um trecho com você. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, talvez você já leu, ele expõe que o primeiro e principal propósito da vida do cristão deve ser o entendimento de que, 2 pontos, você foi planejado para agradar a Deus. Ele diz que deve estar clara esta ideia na mente de cada cristão, a ideia de que nós estamos aqui porque Deus nos criou para a honra e glória, nossa, não dele. Que todas as coisas foram feitas para Ele, por intermédio dele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ser cristão significa abrir mão do controle, por prazer, do controle por conforto, porque a gente entende que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir, assim como Jesus. E ele diz então no livro dele o seguinte: que Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo o que ele lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Eu gostei tanto dessa frase, eu vou ler mais uma vez. Obediência imediata a Deus lhe ensinará mais sobre Ele do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, ele continua, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. E ele continua dizendo ainda, frequentemente tentamos oferecer uma obediência parcial, olha o perigo,
Queremos escolher as ordens a que obedecemos. Fazemos uma lista das ordens que gostamos e lhes obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Exemplo, vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Outro, vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. E ele encerra esse trecho dizendo, todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. E se você quer, assim como é o desejo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa igreja, que sejamos uma igreja dependente dele, nós temos que ser então obedientes. Não de forma parcial, mas obedecer em tudo. Nós não podemos escolher quais partes nós vamos obedecer e quais não. E aqui uma pergunta que não quer calar. Nessa altura dessa nossa conversa, as minhas atitudes declaram que eu sou uma pessoa independente ou alguém que demonstra dependência e obediência a Deus? A minha vida de oração mostra que de fato eu dependo de Deus? A minha vida de leitura da palavra, ela tem sido trabalhada, eu tenho aprendido mais? Aquilo que eu faço com as minhas posses, com o meu dinheiro, qual foi a última vez que eu fiz um curso para aprender mais sobre a Bíblia? Qual foi o último livro de teologia que eu comprei? Ah, mas eu não sou pastor, mas nós somos cristãos e tem tanto material bom para a gente aprender mais teologia. Tanto material, por exemplo, para você aprender sobre vida de santidade. Depois eu posso, nos nossos grupos de WhatsApp, deixar aí algumas dicas, vocês me lembrem, sobre leitura, sobre santidade, sobre vida cristã. Qual foi a última vez que você teve a prática do jejum na sua vida? Qual foi a última vez que você falou do Senhor para alguém? Porque essas atitudes, meus irmãos, é como Rick Warren disse no livro dele, essas atitudes de depender de Deus, ou seja, de entender que nós o obedecemos, elas nos ensinarão mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e talvez não perdoa algo que aconteceu, uma mágoa há 30, 40, 50 anos atrás. A gente muitas vezes escolhe e tem sido seletivo naquilo que nós vamos obedecer, mas a gente precisa entender o seguinte, que da mesma maneira como falamos na semana passada, todas as coisas devem ser feitas para a glória e para a honra do Senhor, e nós para isso precisamos entender, nós dependemos dele. E se eu dependo de Deus, quanto tempo eu tenho dado para trabalhar a minha vida, a minha intimidade com Ele? Que você possa refletir e que ainda neste começo de ano Deus fale através dessas mensagens ao seu coração e que você possa buscar uma vida de mais intimidade com Ele, para a honra e glória dEle. Em nome dEle, Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, Pai, porque tem nos abençoado. Obrigado porque a Tua palavra tem falado conosco, no sentido de que todas as coisas são feitas para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e que a gente possa entender, ó Pai, que por mais que nós façamos planos, as respostas, o direcionamento vem do Senhor, é o Senhor quem tem, ó Pai, o controle de todas as coisas, de maneira que sabedoria para nós deve ser depender de Ti, e que possamos neste mundo, ó Pai, que levanta a bandeira da independência, dizer em alto e bom som, nós dependemos do Senhor dos Exércitos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que você mostre para as pessoas, com as suas atitudes, que você depende do Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe.